Marcos capítulo 12, dos versículos 1 ao 27. Ok? Vamos à leitura? O texto assim irá dizer: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a estes mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: Respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés o trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Irmãos, vamos orar rapidamente mais uma vez. Senhor, aqui estamos perante a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa iluminar, Pai, a nossa mente, nosso coração, para entendermos a Tua palavra, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria, antes de mais nada, aqui com os irmãos, ver a respeito do que nós iremos estudar ao longo de hoje, dessa noite, ok? Eu trouxe aqui para a gente, irmãos, 3 episódios envolvendo Jesus e os líderes religiosos de sua época. A gente vai ver aqui 3 passagens, muito conhecidas, por sinal,
Dos versículos 1 ao 12, nós veremos a famosa parábola dos lavradores maus, onde aqui Jesus ele vai denunciar a liderança religiosa da sua época. Em seguida, a gente vai ver a respeito da pergunta dos fariseus e herodianos a respeito do imposto a César, aqui do 13 ao 17. E, por último, a pergunta dos saduceus a respeito da ressurreição, do 18 ao 27. Irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer é o que une essas três passagens? Qual é o elemento em comum que une esses três episódios envolvendo Jesus e a liderança religiosa da sua época? A gente vai ver ao longo do nosso estudo que em todos eles aqui há uma série de embates, há uma série de debates e conflitos entre Jesus e a liderança religiosa da sua época. E isso vai se dar através de uma série de perguntas capciosas, ou seja, através de uma série de perguntas maliciosas e mal intencionadas que esses líderes religiosos vão fazer a Jesus, a fim de induzir Jesus ao engano, ao erro. A ideia dos líderes religiosos era colocar Jesus contra a parede, era colocar Jesus numa saia justa, ou deixar Jesus sem resposta e pregar em Jesus uma armadilha. Essa é a ideia. Tá? Então, a todo tempo, vai se aproximar de Jesus fariseus, saduceus, herodianos e os demais líderes religiosos, a fim de, por meio de perguntas, tentar arrumar um motivo de prender Jesus. A pergunta que a gente tem que responder é o que vai motivar essa liderança religiosa a fazer essa série de perguntas a fim de pegar Jesus, ou seja, de apanhar Jesus em algum erro. E aí a gente vai ter que dar um passo para trás e entender o contexto anterior do capítulo 12, voltar um pouco no capítulo 11. No capítulo 11, a gente vai ver ali a famosa história onde Jesus ele entra no templo e dali ele vê cambistas vendendo pombas ali, outras pessoas vendendo e comprando no templo. E ele vai ali expulsar aqueles que compravam e vendiam, ele vai derrubar as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que estavam vendendo ali. Ele vai dizer assim, olha, não está escrito que a casa do meu pai, a minha casa será chamada casa de oração. Ele vai falar, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E a ideia ali de que depois disso, o texto vai nos dizer que os líderes religiosos passaram a querer tirar a vida de Jesus. Ou seja, eles vão se aproximar de Jesus ali no capítulo 11 ainda e começar a tentar pregar uma armadilha em Jesus. Eles vão dizer assim, Jesus, com que autoridade você fez o que fez? Com que autoridade você faz o que faz? Aí Jesus vai dizer assim, olha, eu até respondo a pergunta de vocês, mas antes eu quero que vocês me respondam uma outra pergunta. Ele vai dizer assim, olha, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Jesus vai fazer essa pergunta a eles, né? E eles vão se reunir entre eles vão dizer assim entre eles, olha, se nós dissermos que é do céu, ele vai perguntar, olha, por que então vocês não creram em João, que falava de mim? Mas se nós dissermos que é dos homens, e o texto vai dizer para a gente assim, olha, e eles temiam o povo. Então eles vão se voltar e vão dizer assim, olha, Jesus, nós não sabemos. O que acabou de acontecer aqui? Jesus acabou de fazer uma pergunta a eles que os deixara sem resposta, que os deixara numa saia justa, que os deixara ali contra a parede. E a ideia agora é que ao longo de todo o capítulo 12, esses mesmos líderes religiosos, eles vão, na intenção de também prender Jesus e matá-lo posteriormente, eles vão fazer uma série de perguntas a Jesus a fim de que, assim como eles, deixar Jesus sem resposta. A ideia é essa, deixar Jesus contra a parede. A ideia aqui é de devolver a Jesus o constrangimento que eles tinham passado anteriormente. Então a temática do nosso estudo, em torno do capítulo 12, é que praticamente em todo o capítulo você vai ver essa série de embates, de debates entre Jesus e a liderança religiosa da sua época, por meio de perguntas e respostas. Essa é a ideia. Bom, quem vai sair vencedor a gente já sabe, né? A gente já conhece que é Jesus, mas a maneira, então, a forma como ele vai se sair vencedor é o que nós vamos ver agora a partir do versículo 1 do capítulo 12 de Marcos. Portanto, por favor, meus irmãos, acompanhem comigo aí. Marcos capítulo 12, versículo 1, onde nós iremos aqui começar a nossa exposição, ok? O texto vai dizer assim para a gente.
Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Vamos lá, irmãos. Vamos por parte aqui, ok? O texto nos diz primeiro que Jesus passou a falar-lhes por parábola. Jesus vai contar aqui a famosa parábola dos lavradores maus, né? Para a gente entender essa passagem, a gente precisa entender rapidamente aqui o que era uma parábola. Parábola, ela é uma história de caráter fictício e que, geralmente, embora seja de caráter fictício, ela aborda a realidade da vida real, da vida cotidiana real. A ideia de uma parábola é abordando aspectos do cotidiano e usando personagens nessa parábola. Esses personagens que são ali narrados geralmente representam pessoas da vida real e pessoas que geralmente estão ouvindo aquela parábola. Então a ideia de Jesus aqui, ao contar uma parábola, é abordar uma realidade e por meio dos personagens que nós iremos ver na parábola, é chamar a atenção daqueles que estavam o ouvindo. E quem eram os que ouviam a Jesus? Era exatamente a liderança religiosa da sua época. A ideia da parábola aqui é que, por meio dessa parábola, Jesus ele vai aqui dar um recado aos destinatários dessa parábola, que era aquela liderança religiosa composta de fariseus, saduceus, herodianos e outras pessoas, ok? Então essa é a ideia da parábola. Continuando o texto aí no versículo 1, vai dizer assim, ó, um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Vamos lá, o texto começa dizendo que um homem plantara uma vinha. O que é uma vinha? Ali a gente está vendo uma foto de uma vinha. Uma vinha, basicamente, ela é uma plantação de uvas, né, de videiras, e tem como objetivo principal a produção de vinho. Então, uma vinha, ela tem esse propósito, uma plantação de videiras, de uvas, né, para o produto final, a arrecadação do produto final, que é o vinho. O texto vai dizer para a gente que esse homem, ele cercou a vinha de uma sebe, ele construiu um lagar e ele edificou uma torre. A primeira coisa que ele vai colocar naquela vinha ali é uma sebe. O que é uma sebe? Sebe é uma espécie de muro, uma espécie de cerca. Cerca de plantas vivas. Essa é a ideia, uma ideia de cerca viva, né? Uma sebe, ela era usada geralmente para a delimitação de um território e para a proteção de um território. Então a ideia é de que ele coloca uma sebe ali na sua vinha para delimitar a sua vinha e também para proteger a sua vinha. Uma outra coisa que ele vai colocar nessa vinha é uma torre. A ideia da torre aqui é uma ideia de uma torre de vigia. Você vê ali uma vinha com uma torre ali em cima. E a ideia dessa torre é que ali na torre ficava um vigia. E esse vigia, ele alertava aos trabalhadores ali para a presença de invasores. A ideia ali de que essa torre era usada tanto para proteção contra animais e ladrões, né? A ideia, então, ali ficava um vigia e o vigia alertava sobre a presença de invasores. E, por último, ele vai construir um lagar, vai dizer o texto aí. O que é um lagar, irmãos? Um lagar é isso aqui, ó. Um lagar era um local que era formado por uma cova, né? Aliás, duas covas ali, onde na primeira parte ali em cima nós temos pessoas que pisavam as uvas, né? E o suco da uva descia até aqui essa parte inferior, onde era coletado. Então essa é a ideia do lagar, né? Ali o maquinário da vinha, a fim de que os trabalhadores ali pudessem extrair vinho, ok? O texto vai dizer para a gente aí, continuando, que esse homem, ele arrendou a vinha a uns lavradores e ausentou-se do país. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia de arrendou-a é de que ele alugou a sua terra a alguns trabalhadores locais, a alguns agricultores ou lavradores locais. Era comum naquela cultura que quando alguém tinha, né, grandes fazendas ou propriedades de terra e morasse longe dessas propriedades, esse alguém alugava a sua terra a trabalhadores que moravam perto da sua terra, a trabalhadores locais ali, que faziam uso dessa terra, mas que, em compensação,
eles retinham, obviamente, parte do lucro da produção, mas devolviam parte da produção ao dono da terra, que morava distante. A ideia aqui é de um meeiro. Até hoje você tem a atividade do meeiro no Brasil, né? A ideia é de que o meeiro é um trabalhador da agricultura, ele trabalha na terra de uma outra pessoa e ele divide, ele reparte a produção com o dono dessa terra. Por isso, meeiro vem de meio, né? A ideia é de que é meio a meio. Então, a metade da produção é a de quem trabalha ali na terra e a outra metade fica para o dono da terra que morava distante. Então, a ideia, qual é o ponto aqui, irmãos? Aqui, esse homem que plantara a vinha, ele fez todo o necessário, ele tomou todas as medidas para que essa vinha fosse a mais produtiva possível. A ideia aqui é de que ele toma um cuidado não só em plantar, mas em proteger a sua vinha, a fim de que a produção da vinha fosse a maior possível. Entretanto, irmãos, olha o que vai acontecer com essa vinha. Versículos 2 a 5, por favor. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou e a estes mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Vamos lá, gente. O texto vai começar dizendo para a gente aqui que no tempo da colheita, esse homem que plantara a vinha vai enviar um servo àqueles lavradores. Um servo era um funcionário, alguém comissionado, delegado por esse dono da vinha, para ir até a sua vinha e receber desses trabalhadores que ali ficaram boa parte, né, alguma parte que era feito no acordo, né, no contrato ali entre o dono e os trabalhadores, né? A ideia ali de que ele foi lá receber a parte do dono. Entretanto, o que esses trabalhadores vão fazer? O texto vai dizer aí que eles o agarraram, eles o espancaram, despacharam vazio, ele vai mandar outros servos, ele vai mandar vários servos, e uns eles vão espancar, outros eles vão matar. Enfim, a ideia aqui é de que esses lavradores, eles não cumpriram com a sua parte no acordo. Eles vão reter todo o lucro para si e vão desprezar o dono da vinha. Vão esquecer o dono da vinha a fim de reter o lucro para si. Irmãos, até aqui a gente precisa entender agora o que significa essa parábola até aqui. Vamos lá. O texto disse para a gente lá no início que um homem plantou uma vinha. Essa parábola aqui, contada por Jesus, é entendida pela maioria dos estudiosos e comentaristas que Jesus ele baseia a sua parábola no famoso cântico da vinha, lá de Isaías capítulo 5. E reparem comigo, meus irmãos, como que a parábola contada por Jesus tem muita semelhança com o cântico da vinha, lá de Isaías capítulo 5. Eu trouxe aqui para a gente ler. O texto vai dizer assim, ó: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Reparem comigo a semelhança da parábola com o texto de Isaías. Qual é o ponto aqui, irmãos? Quem era essa vinha? O que representava a vinha esse homem que a plantara? A ideia aqui é de que o homem que a plantara é Deus. E que a vinha plantada é a casa de Israel, é a nação de Israel. É interessante que ao longo do Antigo Testamento a gente vai ver que Israel constantemente ele é retratado ali como uma vinha plantada por Deus. Mas uma vinha que ao invés de dar uvas boas, né, dá uvas bravas ou amargas. A ideia é de que a colheita, né, o produto esperado por Deus de Israel, santidade, obediência à sua lei, ao invés disso, Israel produzia desobediência, idolatria, a ideia de que produziu uvas amargas, né? A ideia de que o povo de Israel ele não fora produtivo na sua colheita ali, né? Então essa é a ideia.
O texto vai nos dizer para a gente na parábola que Deus, no caso o homem ali representando Deus, ele arrendou a vinha a uns lavradores. Da mesma forma, Deus, ele ao longo da história do seu povo, ele vai confiar a nação de Israel a líderes, a autoridades oficiais, né, como reis, como sacerdotes, né, e a autoridades tanto civis quanto religiosas da sua época, né? E qual era o objetivo ali? Era de extrair do povo de Israel bom vinho, né? A ideia de extrair de Israel obediência à lei, santidade. Então essa era a ideia da liderança de Israel ao longo do tempo, né? Entretanto, o que vai acontecer ali, né? Ao longo da história de Israel, em todo o tempo, a gente vai ver líderes que, ao invés de guiarem Israel nos caminhos do Senhor e extraírem bom vinho, a ideia é de que esses líderes contribuem para o desvio da nação. Eles vão contribuir para o declínio espiritual do povo. Então, grande parte da ruína espiritual de Israel ao longo do tempo fora culpa da sua liderança. Essa era a ideia. Foram líderes, assim como os lavradores maus, que ao invés de cuidarem da vinha, exploravam a vinha e faziam com que a vinha não produzisse aquilo que Deus, que o plantara, que a plantara, esperasse. Então essa é a ideia. Então, aonde Jesus quer chegar aqui? Da mesma forma, os líderes religiosos da época de Jesus, que é a quem a parábola se destina, que eram os saduceus, os fariseus, os herodianos, como nós veremos, esses líderes, ao invés de estarem guiando o povo de Deus ali no contexto de Jesus, eles estavam desviando o povo. Eles estavam fazendo o povo pecar. Então a ideia aqui é que Jesus está dando um recado a essa liderança religiosa. O texto lá vai dizer para a gente também que no tempo da colheita, aquele homem envia um servo, né, aos lavradores a fim de receber dos lavradores a parte da sua colheita. Da mesma forma, ao longo da história de Israel, a gente vai ver Deus, né, enviando ao povo e à liderança religiosa do seu povo os seus profetas. Era comum, né, os profetas do Senhor serem chamados de servos do Senhor, né? E qual era a ideia dos profetas? Era ir até a liderança do povo, aos reis, né, aos sacerdotes ali, e chamá-los ao arrependimento. E mostrar que a grande parte da irresponsabilidade do desvio do povo era culpa deles. Então a ideia ali é de que os servos foram chamados por Deus, os profetas eram chamados por Deus, a fim de fazer com que a liderança de Israel se arrependesse dos seus pecados e voltasse a produzir bom fruto para Deus e voltasse aos caminhos do Senhor. É interessante que, por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 7, versículos 25 a 26, eu vou ler aqui, a gente vai ver como que Deus ele enviara o tempo todo profetas ao seu povo, né? Ele lá vai dizer assim, ó, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Então a ideia aqui é de que esses profetas, enviados até os líderes de Israel, eles eram ignorados. E na parábola vai dizer que aqueles trabalhadores lá, quando recebem aquele servo enviado pelo dono, eles vão o agarrar, o espancar e o despachar vazio. A ideia aqui, e muitas vezes até matar os servos que eram enviados até ele. Da mesma forma que Deus, né, a gente vai ver no Antigo Testamento, quando ele enviava os seus profetas, quando ele enviava os profetas até a liderança de Israel, a gente vai ver profetas o tempo todo sendo maltratados e até mesmo mortos, né? É interessante que Jesus mesmo, quando vai se referir à liderança religiosa, ele vai falar assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Né? A ideia aqui de que no Antigo Testamento, da mesma forma, Deus enviara profetas e a liderança de Israel vai ignorar os profetas, vai insultar os profetas e muitas vezes vai até matar os profetas. Né? Jesus lá em Mateus 23, né? Ele vai ainda se referindo à liderança de Israel, ele vai dizer assim, assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, da mesma forma que aqueles trabalhadores mataram os servos que foram enviados até eles, os profetas também eram mortos pela liderança religiosa de Israel. Então, a parábola está aqui se encaixando, ok?
Vamos para o versículo 6, para continuar a parábola. Vai dizer assim, ó. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo, respeitarão a meu filho. Agora a ideia aqui, irmãos, é que o dono da vinha, ele enviara servos, mas até agora não enviaram o seu próprio filho. Então a ideia aqui de que ele envia alguém agora que era superior aos servos. Ele envia alguém agora que era o herdeiro da vinha. A ideia de que o filho será respeitado aqui, na mente do dono da vinha, porque o filho tem direitos que o servo não tem. O filho tem direitos legais sobre a vinha. A ideia de que o filho ele tem autoridade sobre a vinha, que era a autoridade do próprio pai dele. Então o esperado era que os trabalhadores respeitassem o filho do dono da vinha. Só que o texto vai dizer lá pra gente, né, que os tais lavradores, versículo 7, por favor, os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Quando Jesus faz referência aqui ao filho, né, que foram enviados desse pai até os lavradores, ele está apontando para si mesmo. A ideia aqui de que Jesus agora, sendo o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, ele é enviado até o seu povo, até a liderança religiosa da sua época, a fim de agora sim, né, o esperado seria que eles respeitassem o próprio Filho de Deus. Entretanto, Jesus aqui vai dizer que eles o agarraram, eles o mataram, né, eles planejaram, melhor dizendo, a sua morte. Né? Vamos, matemos-los e a herança será nossa. A ideia aqui, né, que ele ia falar assim, mas os tais lavradores disseram entre si. A ideia aqui é de crime premeditado. É a ideia de que os lavradores eles se reúnem a fim de matar aquele homem, né, aquele filho amado. Lembra-se que a ideia de Jesus aqui é criticar a liderança religiosa da sua época, e o tempo todo a liderança religiosa faz como os lavradores. Eles se reúnem o tempo todo e tramando um plano para matar o filho amado de Deus. A ideia é que eles se reúnem o tempo todo e a ideia é de que eles planejam, eles premeditam. Então a ideia de que os lavradores disseram entre si é de que o crime que fariam era premeditado. Ele vai dizer assim, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Existia uma lei judaica na época que dizia que se uma propriedade ali não fosse requerida, né, por seu herdeiro, ela era considerada sem dono. Então qualquer um podia ir ali na propriedade e tomar a propriedade para si. Então a ideia é de que, olha, se nós matarmos o herdeiro, e ali muitos entendem que eles consideravam o dono como já morto, né, porque não vieram a ter a vinha há muito tempo, então se nós matarmos o herdeiro, a vinha será nossa. Então se nós o matarmos, nós seremos os novos donos da vinha. Então eles vão fazer isso, né? O versículo 8 vai dizer que o agarrando, mataram e o atiraram para fora da vinha. Então Jesus aqui, mais uma vez, ele aponta para a morte, para a sua morte. A ideia de Jesus é assim, olha, eu sei que vocês vão me matar. Eu sei que vocês, assim como aqueles lavradores fizeram com o filho amado do dono da vinha, vocês vão fazer comigo, com o filho amado de Deus. Então a ideia é de que vocês irão me matar, vocês irão me jogar para fora da vinha. Essa é a ideia, de que o Filho de Deus será morto. Então, o versículo 9 vai dizer assim, ó, que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. A ideia de Jesus aqui é de que o juízo de Deus iria chegar. A ideia é de que Deus faria justiça. A ideia de que Deus ele daria a devida penalidade àqueles lavradores. E a ideia de que dará a vinha a outros, né, é a ideia de que ele removerá aqueles líderes religiosos das suas posições, entregará a liderança do povo de Deus, que vai passar a ser composta lá na frente pela igreja, por gentios e judeus, a uma nova liderança, que foram os apóstolos. Então essa é a ideia, dará a vinha a outros. Né? Então a ideia aqui de que essa vinha será tomada. O povo de Deus agora, a nova vinha do Senhor, será formada tanto por judeus, mas também por gentios, formando a igreja do Senhor. E essa vinha será dada a outros, ou seja, aos apóstolos aqui, que seriam os novos, a nova liderança, né, do povo de Deus. Ok? Versículo 10 e 11, para a gente continuar, a gente vai dizer assim, ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular.
isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus vai dizer assim, ainda não leste esta escritura? E Jesus vai aqui citar o Salmo 118. Né? Ali no Salmo 118, o contexto do Salmo ali é de que se tem ali o rei ungido, né, de Israel, que representa o Messias, e você tem ali nações ao redor de Davi, ali, do rei de Israel, que cercam o povo de Israel, que cercam o rei de Israel, a fim de matar o rei de Israel, de prender o rei de Israel. E a ideia ali é de que as nações ao redor desprezam Israel. Entretanto, ao longo do Salmo, nós vemos essa citação, né, que mostra como que Deus, né, ele vai fazer do rei de Israel ali, que representava o Messias, né, ele vai fazê-lo e deixá-lo numa posição de destaque perante as nações que o cercavam. A ideia ali de que Deus vai dar vitória ao rei. Então essa é a ideia, de que a pedra rejeitada, que era Israel pelas nações ao redor, será considerada uma pedra de destaque. Uma pedra de destaque perante as outras nações, né? E a ideia aqui de pedra angular, né? O que era uma pedra angular, irmãos? Pedra angular era uma pedra, era usada nas construções da época, e era a primeira pedra que era colocada na construção da época, e essa pedra, ela servia ali de base para tanto de sustentação quanto de medida e alinhamento. A ideia de que a partir dessa pedra, todas as outras pedras seriam medidas, né? A ideia de que tudo estava alinhado a essa pedra. Eu trouxe aqui algumas fotos para a gente ver. Ali a gente tem algumas fotos de pedra angular, ou algumas versões vão dizer pedra de esquina também, né? Reparem comigo aqui que a gente tem uma pedra aqui, né? E aí todas as pedras ao redor aqui, né, aos lados, né, elas vão se alinhar com base nessa pedra maior aqui. Então ela é a base de sustentação das outras pedras do edifício, né? Aqui também, na pedra de esquina, né, tem uma pedra que era colocada aqui e todas as outras pedras eram colocadas com base nessa pedra aqui. Aqui também é outro exemplo aqui, colocava-se uma pedra aqui e o arco era formado com base nessa pedra. A ideia aqui de que a pedra, ela servia de base, né, de sustentação e alinhamento. E qual é o significado aqui dessa passagem que Jesus ele nos traz aqui? A ideia aqui de que Jesus, ele, sendo a pedra rejeitada, né, pelos líderes religiosos da sua época, ele virá a se tornar um dia, mais à frente, né, a pedra angular. Da onde? A pedra angular do novo edifício de Deus, da igreja do Senhor. A ideia aqui é de que Jesus, ele vai se tornar a pedra principal, por meio do qual a igreja, que é a nova construção, o novo edifício do Senhor, de Deus, vai se sustentar, vai ser alinhado. Então a gente tem até uma foto ali, né? A ideia de Jesus aqui, e a igreja sendo sustentada e alinhada por meio dessa pedra angular, dessa pedra principal ou de esquina. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu embora vocês me rejeitem, né, eu serei a pedra angular, a principal pedra da qual a igreja será sustentada, alinhada e medida. Então, por isso a ideia de a pedra que os construtores, ou seja, os construtores são, de fato, os líderes religiosos, a pedra que vocês estão rejeitando veio a se tornar a pedra angular da igreja do Senhor. Então, essa é a ideia. Tanto é que Pedro, lá diante do Sinédrio, em Atos capítulo 4, ele vai dizer exatamente isso. Né? Ele vai dizer assim, ó, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou em pedra angular. Aqui Pedro discussando diretamente com a liderança religiosa lá da época, né? E lá em 1 Pedro 2,6 vai dizer assim, ó, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então essa é a ideia, Jesus como pedra angular na construção da igreja, ele é o padrão, né, de alinhamento, de medida, de sustentação, tá ok? Versículo 12, para a gente continuar, para fechar essa parte, vai dizer assim, procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Aqui o ponto aqui, irmãos, que é interessante, é que eles vão perceber que a parábola era dirigida a eles, né? Então, aqui é como se a carapuça caísse, né? E eles fossem, de fato, entendessem o recado de Jesus por meio da parábola, né? Então a ideia é de que eles vão ter medo da multidão, e que o medo da multidão é também o medo de perder o prestígio, né, da multidão e da admiração que eles tinham e tanto queriam da multidão. Então eles vão se afastar ali.
Bom, o que a gente aqui pode aprender aqui rapidamente com isso, né? Um aprendizado básico aqui que nós podemos ter, irmãos, é que nós devemos ter o cuidado de não nos submetermos a lideranças assim, né? A lideranças maléficas, né? Lideranças despreparadas, né? Escrupulosas, né? A gente tem visto aí na igreja, né, evangélica em geral, que grande parte do estado espiritual da igreja e das igrejas evangélicas que nós vemos por aí são responsabilidades da liderança que ali existe, né? Você vê lideranças ali tão despreparadas, né, tão ruins, né, que exploram a igreja, que exploram os seus membros, né, que corrompem, né, o ensino doutrinário, né, que enganam os seus fiéis ali, né? Então, que nós, né, valorizemos o fato de nós termos aqui lideranças saudáveis, né, tanto do pastor quanto dos presbíteros, e que nós tomamos o cuidado, né, de não nos submetermos a lideranças como nós vemos aí fora, né? Irmãos, o próximo tema que nós iremos ver aqui é a respeito da pergunta dos fariseus e herodianos a respeito do imposto a César, né? Aqui começa, irmãos, a série de perguntas capciosas a Jesus, né? A ideia aqui de que eles perceberam que a parábola fora contra eles, então eles vão começar agora a tentar apanhar Jesus em algum erro. A ideia de tentar pregar armadilhas em Jesus por meio de perguntas capciosas aqui, né? Maldosas, né? Vamos lá para o versículo 13 para a gente ver? Vai dizer assim, ó, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então a ideia aqui de que começa aqui a série de perguntas capciosas, né? E a ideia de que essas perguntas tinham a motivação de arrumar um meio de prender a Jesus, né? De capturá-lo, né? E futuramente de matá-lo, né? Interessante que eles vão, ao propósito das perguntas, a gente vai dizer aqui que era para que o apanhassem em alguma palavra, né? A ideia aqui de apanhar, né, aqui, né, de pegar e apanhar, a palavra que se usa no grego aqui é frequentemente usada para apanhar animais, né, em armadilhas, né? A ideia aqui de que o que eles estão fazendo aqui é pregar armadilhas, né? Apanhar como se apanha um animal numa armadilha, como se apanha um rato, por exemplo, numa armadilha. A ideia de pregar armadilhas contra Jesus. E o texto vai dizer para a gente que enviaram-lhe aqui, que envia o Sinédrio, tá? Que era o Supremo Tribunal Religioso da época, né? Eles vão enviar fariseus e herodianos, né? Para a gente entender aqui a passagem, né, como um todo, a gente precisa entender quem eram os fariseus e herodianos, né? O ponto aqui para a gente é que o Sinédrio ele vai enviar esses dois grupos, né, de religiosos da época, né, de líderes religiosos da época, e esses dois grupos eles vão começar a agir como os lavradores da parábola. Esse é o ponto. Vão começar a agir de maneira maldosa, né, e maliciosa. Vamos lá. Primeiro, quem eram os fariseus? Os fariseus, irmãos, eram um grupo religioso da época de Jesus, né? Eles eram muito conhecidos pela guarda da lei, né, pela guarda rígida da lei. E o que nos interessa aqui é que fariseus, eles eram, primeiro, contrários ao domínio romano, né? Tanto os fariseus quanto o povo em geral ali. E segundo, eles eram contrários a César, ao imperador, e, consequentemente, eles eram contrários ao imposto que ali se pagava, né? O segundo grupo que é enviado juntamente com os fariseus era dos herodianos, né? Quem eram os herodianos? Os herodianos eram um grupo político na época de Jesus. Eles eram caracterizados ali por receber benefícios, né, do governo ali, né, do império, né? Herodianos porque eles eram aliados de Herodes Antipas ali, né? Que, por sua vez, ele era apoiado pelo imperador, por César. Então, o que vai caracterizar os herodianos? Eles eram, primeiro, favoráveis ao domínio romano, eles eram favoráveis a César e favoráveis ao imposto. Reparem que os herodianos e os fariseus são grupos totalmente contrários. Eles pensam de maneira contrária. Um é contra o domínio, o outro é a favor do domínio. Um é contra César, o outro é a favor de César. E um é contra o imposto, o outro é a favor do imposto. A ideia aqui é de que, mesmo sendo grupos inimigos, eles se aliam aqui, se juntam aqui para prender Jesus. Eles veem em Jesus um inimigo em comum, embora eles fossem inimigos entre eles. Então a ideia é essa. Então eles vão se juntar a fim de pegar Jesus. Versículo 14, a gente vai entender o que eles vão fazer aí, ó. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar?
Vamos lá, gente. O texto começa aí dizendo, esses líderes fariseus herodianos, que eles vão se aproximar de Jesus fazendo lisonjas, né? Bajulando a Jesus. Vão dizer assim, olha, sabemos que és verdadeiro, que não te importa com quem quer que seja, que não olha a aparência dos homens. A ideia de que, ao invés de irem até Jesus com uma acusação direta, né, eles vão até Jesus tentando bajular a Jesus, tentando fazer um elogio falso aqui, né? A ideia de tentar conquistar a simpatia de Jesus, a ideia de tentar seduzir a Jesus, desarmar a Jesus. Eles usam de uma estratégia que era uma estratégia que eles gostavam de receber, porque eles gostavam de lisonja, eles gostavam de elogios, né? Então, na cabeça deles, Jesus cairia naquilo que para eles era algo que eles gostavam, né? Então, eles vão usar de uma estratégia que funcionava para eles, só que não vai funcionar para Jesus. Jesus aqui, ele vai rejeitar, ele vai perceber a hipocrisia desses líderes religiosos, que vão usar de uma estratégia que para eles era boa, funcionava para eles, mas Jesus não era eles. Então não vai funcionar para Jesus, né? Então, o interessante aqui é que eles vão fazer elogios a Jesus, que embora fossem falsos, né, eles não acreditavam nesses elogios, os elogios eram verdadeiros no sentido de que eram a verdade. Jesus de fato não se importava com quem quer que seja, ele de fato era verdadeiro, ele de fato não olha a aparência dos homens. E ele vai mostrar isso aqui ao longo da passagem, tá? Eles vão perguntar a Jesus assim, ó, é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Vamos lá, gente. Qual era o problema aqui? Eles tentam pregar uma armadilha contra Jesus, uma armadilha política, né? A ideia aqui é de que se Jesus dissesse que sim, vocês devem pagar impostos, quem estava ali eram os fariseus. Então, os fariseus eram contra impostos, eram contra César, contra a dominação romana. E se Jesus dissesse que sim, ele seria acusado pelos fariseus de traição e apoio ao domínio romano. Só que se ele dissesse que não, ali também tinha os herodianos. E os herodianos, eles iriam acusar Jesus de insubordinação e rebelião contra Roma. Então, a ideia é de que eles colocam Jesus numa situação de que se Jesus fala que sim, fariseus o acusariam de idolatria a Roma, de apoio ao domínio romano. Mas se ele disser que não deve pagar imposto, os herodianos vão dizer assim, ó, você está tentando causar uma insurreição aqui, uma rebelião contra Roma. Então a ideia é pregar uma armadilha contra Jesus. E Jesus vai dizer lá no versículo 15 e 16 o que Jesus vai responder, né? Vamos lá. Ele vai dizer assim, mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles o trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Vamos lá. Jesus, ele vai aqui, em primeiro lugar, pedir que aqueles homens, né, aqueles líderes, trouxessem a ele um denário, né, para que ele veja, né? O que era um denário? Um denário era uma moeda corrente, né, da época, de prata ali, e um denário equivalia a um pagamento de um dia de trabalho, né, de um trabalhador comum ali. Era esse denário que era usado para o pagamento de imposto, né? E Jesus, ele vai, quando pede o denário, ele vai fazer duas perguntas. Ele vai dizer assim, ó, de quem é esta efígie, né? De quem é esta imagem, né? E segundo, de quem é esta inscrição na imagem. Vamos lá. A moeda que Jesus pede àqueles homens era um denário do primeiro século, muito provavelmente essa imagem aqui, essa moeda aqui, ok? Aqui a gente tem uma imagem de um denário, no qual Jesus segura na sua mão, na frente dos líderes religiosos da sua época. E a pergunta que ele faz é de quem é essa imagem, né, na moeda. E aqui era essa imagem aqui que aparecia lá na moeda, onde Jesus estava segurando. Quem é esse aqui? César. Eles vão responder, né, de César. A imagem é de César, né? E o que é interessante aqui também, meus irmãos, é que além da imagem de César, você tinha uma inscrição aqui do lado em latim, tá? Essa inscrição aqui na parte, digamos, cara, né, da moeda, dizia assim, ó, vou traduzir aqui pra gente, né? Vai dizer assim, ó, Tibério César Augusto, filho do divino Augusto, tá? E do lado da coroa, da moeda aqui, você tinha também uma outra inscrição ali, que é Pontífice Máximo, né? A ideia aqui de sacerdote supremo, né? Seria uma tradução mais correta. Vamos lá, qual é o ponto aqui? E por que Jesus pede uma moeda, né? Isso é interessante, né? A sabedoria de Jesus, né? A ideia aqui é que César, ele não exigia do povo, né, da Judéia ali, apenas lealdade tributária. A ideia ali de que César, ele atribuía a si mesmo divindade.
Ele vai se referir assim como sacerdote supremo, como filho do divino Augusto. Então a ideia ali é de que César não exige apenas lealdade tributária, mas também lealdade religiosa, lealdade de culto ali. Então a ideia ali é que César está exigindo a autoridade suprema ali, né? Não apenas em questões de assuntos políticos, mas também em questões de assuntos espirituais, a ideia de que ele era o sacerdote supremo. Né? Então qual é o ponto aqui que é o ponto importante? Jesus, se ele concordasse com o pagamento de impostos, os fariseus acusariam ele também de idolatria, porque César era considerado, né, e requisitava ali, embora no primeiro, ali na ocasião, o culto ao imperador não fosse ainda tão desenvolvido, que seria mais tarde, mas ali já se tinha uma ideia de divinização do imperador. Mas o fato é que os fariseus acusariam Jesus de blasfêmia, de idolatria, de apoiar uma divinização de César. Tá? E aí qual vai ser a resposta de Jesus? Jesus vai dizer assim, ó, versículo 17. Diz-lhes então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vamos lá. O que Jesus está dizendo aqui? Olha só. Sim, paguem os impostos. Deem a César o que é de César. A César é devido o quê? Imposto. Portanto, dai a César o que é de César. O ponto é, entretanto, o que César reivindica além dos impostos, que é glória, que é honra, que é culto, isso é devido apenas a Deus. Por isso que ele vai dizer, mas dai a Deus o que é de Deus. A ideia é, dai a Deus o que pertence somente a Deus. A ideia aqui é de que o imperador César ele tinha direito sobre o povo, que era a arrecadação de impostos, né? Jesus aqui não está pregando uma anarquia, né? A ideia é, sim, pague os impostos, né? Os cidadãos tinham deveres para com o Estado, né? A ideia de lealdade tributária para com o Estado, financeira para com o Estado. Só que o ponto de Jesus é, olha, mas deem a Deus o que é de Deus. A ideia é, a lealdade religiosa de vocês, de culto, de adoração, não é devido a César. A lealdade religiosa de vocês pertence ao Senhor, ao Deus apenas. Por isso, dai a Deus o que é de Deus. Repara que Jesus ele sai da armadilha separando as coisas. Ele fala assim, não, calma aí. A César apenas imposto, não adoração, não culto. A Deus, sim, adoração. A Deus o que é de Deus. Então, Jesus faz isso de modo que os fariseus não poderiam acusá-lo agora de idolatria e blasfêmia, porque ele disse muito claramente que a Deus o que é de Deus. E os herodianos também não acusariam de rebelião contra Roma, porque ele está dizendo, dai a César o que é de César. O imposto é devido a César. Então, essa é a ideia. Então, Jesus aqui está condenando a divinização do Estado, né, ou o culto imperial, que seria muito forte lá na frente. Né? E é interessante aqui nessa carta, né, nesse Evangelho de Marcos, que Marcos ele é um livro que é escrito para romanos. Né? E ao longo do tempo, o culto imperial ele foi se tornando cada vez mais uma exigência do império. E lá na frente, quando os imperadores exigiam adoração, essa passagem aqui serviria de conforto, né, de encorajamento aos leitores de Marcos, né, que eram os romanos. Porque eles viriam que, de fato, eles não poderiam se ajoelhar perante a autoridade do império, do imperador. Então, repara que Jesus aqui ele faz essa diferença, ele separa as coisas e fala, não, ao Estado sim, é devido imposto, tributo, mas a Deus, a lealdade religiosa somente a Deus. Gente, o que a gente aprende aqui com essa segunda passagem? A gente está vendo aqui, vivendo a gente no mundo, né, não só no país, mas no mundo, onde você tem pessoas, né, que idolatram o Estado, né, que olham o Estado, né, veem o Estado como um Deus, né, enxergam o Estado como um ídolo. Esperam do Estado algo que só Deus pode dar. E dão ao Estado algo que só Deus pode dar também. Né? Ou que deveriam dar apenas a Deus. Né? Então você vai ver, por exemplo, a gente vive num país onde o Estado ele tenta agir para além da sua esfera. Você vê um Estado cada vez mais forte, um Estado que tenta se agigantar para além da sua esfera de atuação, por exemplo, tentando influenciar e gerir esferas que não lhe pertencem, como, por exemplo, a vida familiar, por exemplo. Né? A gente vê o Estado querendo ditar a forma como eu educo o meu filho, por exemplo. Por exemplo, a gente tem ali, há um tempo atrás, 2014, se não me engano, foi aprovada a lei da palmada, por exemplo. O Estado querendo ditar a forma como eu educo o meu filho, por exemplo. E aí, se a gente sabe que a Bíblia nos diz o contrário, que nós devemos disciplinar os nossos filhos,
a gente entende aqui que a nossa lealdade, nesse aspecto, não é ao Estado, mas a Deus. Então, a ideia de que a Deus o que é de Deus. Então, a lealdade, a obediência na forma como eu lido com o meu filho, a minha filha e a minha família, é o que a palavra do Senhor diz. É aquilo que Deus tem jurisdição e não o Estado. O Estado não tem jurisdição. Qual o problema aqui? Que toda vez que o Estado ele vai exigir, além daquilo que é devido, ele está fazendo uma reivindicação aqui religiosa, ou quase religiosa, né, que não pertence ao Estado, mas a Deus. Então, o ponto aqui é de que toda vez que há um conflito entre o Estado, né, e a vontade de Deus, né, a jurisdição que a palavra de Deus aqui nos coloca e nos dá, a gente deve seguir aquela regra, né, que Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 5, né, antes importa obedecer a Deus, né, do que aos homens. Né? Então o Estado ele tem certa legitimidade, sim. Ele é o tributo, né, é devido ao Estado, mas a lealdade religiosa em questões que é a palavra do Senhor quem deve nos orientar, sim, essa lealdade é somente ao Senhor, a Deus, como por exemplo na esfera da educação do meu filho, da minha filha, só para citar um exemplo aqui, tá ok? Então, irmãos, esse foi a segunda passagem, né, que nós vimos, e por último agora, para a gente já tentar correr aqui rapidinho, a nossa terceira parte aqui é a pergunta dos saduceus a respeito da ressurreição. Versículo 18, por favor. E aqui eu vou realmente tentar fechar na hora, tá, irmãos? Vamos lá. Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo... vamos lá. Agora, irmãos, o texto vai nos dizer, né, que é a vez dos saduceus. Tá? Os saduceus eles vão se aproximar de Jesus, né? E é interessante que anteriormente... Quem vai se aproximar de Jesus são os fariseus e herodianos. E eles vão tentar uma armadilha lá, política, usando o Estado ali. Agora os saduceus vão usar uma outra armadilha. A ideia é de que eles usam uma armadilha agora teológica. A ideia aqui dos saduceus, como a gente vai ver, é tentar ridicularizar uma doutrina crida por Jesus, que é a doutrina da ressurreição. Tá ok? Então vamos lá, para a gente entender essa passagem rapidamente... A gente tem que entender quem eram os saduceus agora dessa vez, tá? Saduceus, irmãos, eles eram outro grupo religioso da época, né, diferente dos fariseus. E eles tinham como características, primeiro, eles já aceitavam apenas a Torá, né, os 5 primeiros livros ali da Escritura, como sagrado, né? Eles rejeitavam o resto, né? Então somente o Pentateuco ali, né, ou a Torá, né? Segundo os saduceus, eles negavam a ressurreição, e por isso a pergunta deles ali, a armadilha deles ali, como a gente vai ver, tá? Vão negar também a existência de anjos, né, de espíritos, né? Enfim, e os saduceus, o que é importante também aqui pra gente, é que eles formavam uma aristocracia sacerdotal, né? A ideia ali de que eles, dos saduceus, provinham sacerdotes na época ali. Então você vai ver ali que os saduceus, eles tinham um grande interesse no templo, que é ali onde eles atuavam como sacerdotes ali. Então dali eles recebiam prestígio, poder, riqueza do povo, essa é a ideia. Então eles tinham uma influência no templo muito grande. Por que eles vão se dirigir a Jesus com uma pergunta maldosa e capciosa? Porque eles tinham inveja de Jesus. A ideia ali de que os saduceus eles vão se sentir ameaçados por Jesus, porque Jesus constantemente pregava, ensinava e curava ali na área do templo, que era a área deles. Então a ideia ali de que, para os saduceus, Jesus estava roubando ali a influência deles. Jesus estava ali tomando o prestígio que era deles. Então a ideia de que essa é a motivo da inveja e da tentativa de armar algo contra Jesus, né? Uma armadilha contra Jesus ali. Então vamos lá. A pergunta deles vai ser a seguinte, versículo 19. Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Vamos lá, irmãos. A gente vai ver aqui agora que esses saduceus eles vão apelar para a lei do levirato, né? A lei do levirato, ela foi ali estabelecida, né, em Deuteronômio capítulo 25, no versículo 5, eu creio que eu coloquei aqui para a gente, né, que vai dizer assim, ó: se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado.
A lei do levirato aqui, irmãos, a palavra levirato vem de levir, né, que a tradução é cunhado, então a ideia aqui de lei do cunhado. E essa lei dizia que quando um homem casado com uma mulher, ele falecia sem deixar filhos, o irmão desse homem, ou seja, o cunhado dessa mulher, que era cunhado anteriormente, ele vai se casar com a mulher, né, do seu irmão falecido, para que, tendo filhos com essa mulher, os filhos fossem considerados do falecido. A ideia de que os filhos agora fariam com que o nome do falecido não fosse apagado da história. Então vou dar aqui um exemplo bem hipotético, né? Vamos supor que eu esteja casado com a minha esposa, né, Letícia, e se a lei do levirato valesse hoje, né, não vale, obviamente, mas a ideia é de que vamos supor que eu não tenha filhos, tá ok? E eu venha a morrer. Eu tenho 3 irmãos, né? Um dos meus irmãos, né, talvez o mais velho, não sei, pela lei do levirato, deveria casar com a cunhada, que hoje é a cunhada dele, que é a minha esposa, Letícia, tá? Então vamos supor que eu morri, não deixei filhos, então o meu irmão, pela lei do levirato, casaria com a Letícia. Para quê? Para que os filhos deles dois fossem considerados meus filhos, que eram considerados filhos do morto, e para que o meu nome não fosse apagado da história. Então essa é a ideia da lei do levirato. Lembra da história de Onã, ali em Gênesis 38? Né, você vai ver ali que Judá, se não me engano ali, ele arruma uma esposa para né, Tamar, né, e vai falecer, e aí Judá chama Onã para cumprir os deveres de levirato para com Tamar. E só que na hora ali a gente vai dizer que na hora em que Onã vai possuir Tamar, Onã ele vai derramar o sêmen fora, né, na terra, fora ali, para que não gerasse descendência. Por quê? Porque ele sabia, ele vai dizer isso no texto, que os filhos desse relacionamento não seriam dele, mas do irmão que faleceu. Então ele não quer. E aí Deus vai matar ele ali, né? Então a ideia do levirato é essa, tá? E aí qual vai ser a armadilha deles? Vamos lá, versículo 20 a 23, para a gente fechar por aqui. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Vamos lá, qual é a armadilha aqui? Ele está dizendo assim, olha, o marido da mulher morreu, um irmão casou sem deixar filhos, veio o irmão, casou com ela, e morreu também sem deixar filhos. Isso, consequentemente, né, o tempo todo, até que os 7 irmãos casaram com essa mulher, e também a mulher morreu depois. A pergunta é, de quem essa mulher vai ser esposa na ressurreição? Lembra-se que os saduceus não criam na ressurreição. E a ideia da pergunta aqui é ridicularizar a crença na ressurreição. Então a ideia aqui é de que, na mente deles era, se a ressurreição for verdadeira, como então lidar com um problema grande que seria esse? Uma mulher com 7 maridos na ressurreição. Logo, se é tão absurdo uma mulher ter 7 maridos na ressurreição, logo não há ressurreição. Esse é o raciocínio dos saduceus. Jesus ele vai atacar aqui a premissa dos saduceus. Vamos lá ver o que Jesus vai falar aqui no versículo 24 a 25. Respondeu Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus, pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. A ideia aqui, irmãos, é que os saduceus tinham 2 problemas. Primeiro, que eles não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeiro, os saduceus aqui, eles não entendiam, né, que Deus era capaz de ressuscitar mortos. Né? Deus era capaz, tinha um poder para isso. Né? Deus ele era capaz de dar novos corpos, né, gloriosos, né, incorruptíveis aos seus mortos. Mas o que é interessante aqui é que lembra-se que os fariseus tinham uma posição muito privilegiada ali no templo. Né? A ideia aqui é de que os fariseus, para eles, a realidade presente, né, da vida presente, era a única que existia. Mas não só a única, como a melhor possível, porque a posição deles era muito boa, eles eram muito privilegiados no templo. Então, para os saduceus, não importava muito vida após a morte, porque o melhor da vida era o que eles viviam. Por isso que eles não se interessavam tanto pela ressurreição daqui. Então, a ideia aqui é a seguinte, Jesus está dizendo aqui que, embora, né, a ideia aqui de que o poder de Deus, né,
é de que, ainda que não exista casamento na ressurreição, né, as pessoas não se dão em casamento lá, a ideia de que Deus é poderoso e tem poder para transformar a realidade da ressurreição numa realidade muito melhor do que qualquer realidade presente, inclusive a realidade do matrimônio, do casamento. Que, embora seja uma realidade muito boa, o casamento ele é uma bênção, ele é bom. A ideia aqui de que o poder de Deus é capaz, diferentemente do que os saduceus entendiam, de transformar a realidade futura numa realidade muito melhor do que qualquer realidade presente. Então a ideia é de que, embora lá nós não tenhamos, né, não venhamos a ter a presença, e nós estaremos casados, né, com o nosso cônjuge, né, lá viveremos num plano tão melhor e superior e que conheceremos o nosso cônjuge, ainda que não casados, de uma maneira muito mais profunda do que conhecemos agora. Então o poder de Deus é capaz de fazer isso, de transformar a realidade presente, a realidade da ressurreição, numa realidade muito superior. Né? Nós não sabemos como que vai ser essa realidade lá, mas nós sabemos que Deus é capaz de assim fazer. Tá? E aí, Jesus vai dizer assim, ó, 25, pois quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos do céu. A ideia aqui, irmãos, é que Jesus está dizendo assim, olha, esse problema aí que vocês me apresentaram não vai existir, não existe, porque no céu ninguém vai casar. Então, acabou o problema que vocês me apresentaram, né? E a ideia de que não haverá casamento, por quê? Porque a função principal do casamento é a reprodução, né? É a geração de filhos. E uma vez que no céu não há morte, e portanto não há necessidade de reprodução, logo o casamento não tem sentido. O casamento vira coisa apenas desse mundo aqui. Então, serão como os anjos do céu, nesse aspecto, tá? Por quê? Porque os anjos não se reproduzem, tá? Não precisam se reproduzir. Então, essa é a ideia aqui, tá? E aí Jesus vai dizer no 26 e 27, para a gente fechar mesmo, assim, ó. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Jesus vai dizer aqui assim, olha, vocês não têm lido no livro de Moisés. Jesus ele vai apelar aqui para o livro de Moisés, né, que era a única escritura ali que eles criam, que era a Torá, né? Jesus vai dizer, você não tem lido, a ideia vocês não conhecem as escrituras, que é o que ele disse antes, né? E a ideia ali, Jesus vai citar ali o relato da sarça ardente, ali em Êxodo capítulo 3, né? Onde Deus ele encontra com Moisés e vai dizer assim para Moisés, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. A ideia aqui de que, mesmo tendo se passado ali cerca de 3 ou 4 séculos ali entre Abraão, Isaac e Jacó e Moisés lá na frente, né, Deus ele vai se referir a esses patriarcas anteriores a Moisés ali como eu sou o Deus de Abraão. Eu sou, a ideia ali de que não é que eu era ou eu fui, a ideia de que ele se refere a esses patriarcas no presente. Então a ideia ali de que ele vai dizer assim, ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. O ponto aqui é de que Deus considerava Abraão, Isaac e Jacó como vivos na sua presença, né? Como pessoas que de alguma forma estão vivas, as suas almas estão ali vivas e aguardando a ressurreição. Então o ponto aqui, os saduceus entendiam que morreu, acabou, né? A alma acabou. Então a ideia de Jesus é assim, ó, Deus ele é Deus de vivos e não de mortos. A ideia de que de alguma forma esses patriarcas ali estão vivos na presença do Senhor, aguardando a ressurreição. A ideia de que Deus ainda tem um relacionamento com eles, né? A ideia de que Deus ainda os faz serem testemunhas ali das promessas que foram feitas a eles e que estão sendo cumpridas ali, né? O que a gente aprende aqui, irmãos? Primeiro que, embora o nosso casamento seja uma bênção, né, algo bom demais, Deus tem uma realidade muito melhor, superior para nós no céu, e que, embora, né, nós passemos, né, por dificuldades, né, no corpo, né, doenças, né, enfim, diversas, né, a ideia de que a crer na ressurreição faz com que a nossa fé seja fundamentada ali, né, e que, embora nós venhamos a sofrer nessa vida no corpo também, né, a Bíblia nos diz, né, que Deus nos enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então que nós sejamos aí motivados pela realidade da ressurreição. Por fim, rapidamente vou estar lendo aqui algumas lições que nós aprendemos e a gente fecha depois. Então, primeiro,
Devemos não apenas não nos submetermos a lideranças danosas e inescrupulosas, mas também denunciá-las como a causa principal do estado espiritual de muitas igrejas. Segundo, como cidadãos, temos deveres legítimos para com o Estado, dentre eles o pagamento de impostos. Entretanto, não devemos a ele qualquer lealdade religiosa, a qual pertence somente a Deus. E por último, que nós vemos agora, como cristãos bíblicos e ortodoxos, devemos crer na doutrina da ressurreição, sabendo que sem a mesma é vã a nossa fé. Além disso, devemos crer que a realidade da ressurreição será incomparavelmente melhor do que qualquer realidade deste tempo presente, por melhor que ela seja. Irmãos, aqui eu encerro nosso estudo. Gostaria de orar para a gente terminar, por causa da hora, ok? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, Pai, por esse estudo, Pai, que o Senhor, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, Pai, faça com que nós apliquemos, Pai, o conteúdo aqui, Pai, estudado, que nós apliquemos em nossa vida, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, por isso. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, nos ajudando, Pai, a entender a Tua palavra e a sairmos daqui edificados, Pai. Pedimos ao Senhor também a graça de podermos ir para casa, Pai, em segurança e a retornarmos aqui, Pai, no domingo para glorificarmos e adorarmos ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai. E em nome de Jesus, Pai, com o perdão dos nossos pecados. Pai. Amém e amém.